Gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram Dicas da Paula para mais uma live poderosa, de peso, com um conteúdo que agrega valor na vida. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ana Minuto. Daqui a pouco ela já vai estar chegando aqui para essa live. E eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Paula Sena, sou coach de relacionamentos com foco no poder feminino. Eu ajudo as mulheres a se desenvolverem e a se descobrirem e a viverem relacionamentos mais saudáveis, equilibrados e felizes. Eu ajudo as mulheres a desenvolverem autoestima elevada, controle das suas emoções e também ensino técnicas de posturas e comportamentos para que elas sigam bem resolvidas, poderosas e sedutoras. Minha convidada já chegou aqui e é um prazer receber essa mulher na live de hoje, Brasil. Eu já vou começarmos essa conversa que vai agregar muito valor à sua vida. Eu tenho certeza disso. E ela já está entrando aqui. Deixa só carregar. Oi, lindinha, seja bem-vinda a essa live, amiga. Como você está? Tudo bom? Ana, eu não tô conseguindo ver você ainda. Tá carregando, tá? Tá carregando aqui. Para você, me dá um aviso. Olha, a gente tentou chamar a Ana aqui, mas não deu certo. Eu vou tentar adicionar. Vai dar certo, pessoal. Bem-vinda, Zaza Santana. Que vai. Ju... ouvindo você agora eu já estou, lindona. Agora vamos ver se eu consigo ver você também. Provavelmente eu vou ter que entrar novamente, porque nesse horário ele tá dando essas loucurazinhas. Mas eu entro de novo. Ontem eu tentei umas 3 vezes. Até conseguir, mas a gente consegue. A gente consegue. Aqui a energia. Tudo bem, vai tentando que nós estamos aqui juntos. Bem, pessoal, não desistam de nós. Vem aqui para essa live que a gente tem preparado aqui muita coisa legal, tem distribuído muita coisa bacana. E aí tem esses desafios e a gente vai vencendo os desafios para conseguir conversar de coisa boa, né? Hoje a gente escolheu um assunto. Estou falando, sempre tá certo quando a gente tem, né? Força na mentalidade. Ana, é um prazer ter você aqui no meu Instagram. Eu tô te conhecendo agora, né? Primeira vez que eu tenho contato com a Ana. Tenho visto ela, gente, nas redes sociais, conteúdos fabulosos. E por causa de um desses conteúdos, eu falei, essa mulher precisa vir aqui no Dicas da Paula, dar uma palhinha de conhecimento pra gente. Amiga linda, bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Paula. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria fazer live com mulheres, né, que falam bastante sobre o nosso mundo, sobre as nossas necessidades e realidades, e principalmente com você, uma mulher tão potente, que traz essa questão da autoestima e do poder pessoal, que faz diferença na nossa vida, devido até ao nosso histórico real, né, ou de violência, ou de não se sentir merecedora das coisas, ou de se permitir, ou ser induzida a estar em relacionamentos abusivos. Então, trazer essa consciência do poder feminino é extremamente importante, principalmente nesse momento, né, onde, por algumas situações, a gente fica bem fragilizado. Agradecer a todas e todos que estão. Quero saber se vocês estão me vendo. Estou aparecendo linda para vocês. E se o som também está ok. Ai, para mim tá tudo ótimo. Vamos ver se a galera também diz aí se tá tudo bem. Aí vocês dando esse feedback pra gente, nós vamos ficar mais agradecidas. E sabe uma outra coisa que eu quero pedir para essa audiência linda que tá chegando? Corações para nós. À medida que eu e a Ana formos conversando aqui, subam, apertem esse coração. Aê! Eu gosto dessas reações. E sabe por quê? Porque o Instagram entende que aqui tem conteúdo de qualidade, vai chamar mais pessoas para essa conversa. Então, clica nos corações,
façam suas perguntas, coloquem seus comentários, porque aqui a gente gosta de interação, né, Ana? E eu Com quero que você certeza. É isso aí. E eu quero que você se apresente para esse pessoal lindo, saber quem é a Ana, já começar a seguir essa mulher extraordinária, conhecer um pouquinho do que você faz, lindona. Ótimo. Meu nome é Ana Minuto, sou filha de Jesus Benedito Minuto de Campos e Ó, Maria da Penha Nascimento de Campos. Vieram antes de mim, então precisam sempre ser honrados. Então a primeira dica de hoje é para que você tenha poder para ir para frente e dar conta dos desafios diários e da vida, honre os seus pais. Não interessa o que aconteceu, eles trouxeram você para cá. Então, honre-os. Essa é a primeira dica do dia. Vocês sabem que eu adoro dicas, né? Meu ai, nome é Ana Minuto, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Comecei esse trabalho há mais ou menos 12 anos. Foi no momento de estresse na minha carreira. Na verdade, minha mãe tinha acabado de falecer e é aquele momento que você repensa a vida. E foi neste momento que eu acabei procurando um curso, busquei o curso de coaching e a partir daí essa caminhada de autodesenvolvimento nunca mais parou e na realidade ela é eterna, né? E aí sim. foi quando Então, eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com diversidade, então sou head trainer, trabalho treinando as pessoas em comportamentos de sucesso para que elas possam ter uma vida mais próspera e abundante, porque é possível, mas a partir da nossa consciência, né, do que realmente a gente precisa transformar, do que realmente não faz mais sentido para a gente. Então, meu objetivo maior é tornar a vida das pessoas mais próximas, mais abundantes, através de comportamentos de sucesso, desenvolver esses comportamentos para que elas consigam ser mais estratégicas nas suas escolhas, consigam ter mais clareza de onde estão, aonde elas vão chegar. Então, a outra primeira dica é objetivo claro e bem definido. Vamos lá, Paulinha, o que você espera dessa live? Eu estou esperando mais conhecimento de mim mesma, porque eu acredito que quando a gente faz troca de informações, a gente sempre vai acabar impactando alguma coisa que a gente pode conhecer da gente mesmo. Então, estou esperando conhecer algo a mais de mim hoje. Ó, que legal! Ótimo! E eu espero atender essa expectativa e lembre-se, nós nunca conseguimos atender a expectativa do outro porque é baseado nos valores dele, mas nós conseguimos chegar mais próximo do que ele precisa ou do que ela precisa naquele momento. A minha expectativa é sorrir para vocês sempre, trazer para vocês o máximo de informação possível e que junto nós criamos aí uma egrégora de autoconhecimento para sempre, passo a passo, chegarmos no próximo nível que é inerente a cada um de nós. Vamos lá, Paulinha. Sensacional, sensacional. Só para a galera entender, pessoal, eu vi um post, né, um vídeo, na verdade, que a Ana fez, falando sobre o que você julga no outro, diz muito sobre você. E aí eu já chamei ela e falei, Ana, vamos discorrer um pouquinho desse assunto, porque eu acredito que esse reflexo de si mesmo, quando a gente se incomoda com a atitude de outras pessoas, ou quando a gente julga o que é diferente, é importante a gente colocar, especialmente nesse momento em que as pessoas estão confinadas, convivendo com coisas que são diferentes de si, mesmo estando dentro de casa. E agora é um momento de muito descobrimento, né? Então, Ana, a palavra é com você. Na medida que você for falando, acredito que virão alguns comentários. Estamos aí para agregar. Vamos que vamos, pessoal! Vamos. Então, primeiro a gente precisa entender, e aí, gente, eu sempre digo que a palavra é igual para todos, mas o significado que você dá para as palavras é diferente para cada um de nós. Então, nós precisamos entender o que significa julgamento. O que significa julgamento para você? O que te gera estresse quando você julga alguém? Ou por que você julga alguém? Normalmente, e que diz no dicionário, que o julgamento está relacionado à questão judicial. Observar um fato e tomar uma decisão a partir desse fato. Mas, normalmente, como somos seres humanos maravilhosos, iluminados, não julgamos ninguém, a não ser que esse alguém seja diferente da gente. A não ser que ele não atenda às nossas expectativas, a não ser que ele não entre na nossa historinha ou que ele não faça o que nós queremos que ele faça.
Normalmente, nós temos o hábito de julgar a outra pessoa. E esse julgamento está sempre baseado nos nossos valores, que levam a gente de um lado B, do lado A para o lado B, e baseado nas nossas crenças. Então, quando a gente julga alguém, está super carregado do nosso ponto de vista. Então, se está carregado do seu ponto de vista, e eu olho para a Paula e falo assim, nossa, essa Paula com esse batom vermelho, não gostei. Mas por que você pode não ter gostado? Porque alguém falou para você que mulher que usava batom vermelho, e você conhece isso, né, Paula? Que alguém que usava batom vermelho era mulher da vida, era isso, era aquilo outro. Ou se é uma mulher negra que usa batom vermelho, é horrível, porque a mulher negra tem a boca muito grande, não fica legal. Tá, mas aonde você aprendeu isso? Então, quando a gente fala de julgamento, nós estamos falando que nós estamos olhando o outro a partir da nossa lente, a partir dos nossos filtros. E quais filtros você está utilizando para observar o outro? Então, é muito importante que a gente entenda que todos nós estamos programados para julgar. Então, esse é um desafio dessa ressignificação e, principalmente, dessa visão de si. Quando nós nos conhecemos, nós entendemos especificamente por que nós fazemos algumas coisas. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês em relação ao julgamento é: atrás do julgamento sempre tem uma necessidade sua que precisa ser atendida. Que necessidade você está utilizando para julgar o outro? Por que para você é tão importante julgar o outro? Por que para você é tão importante mostrar que você é melhor através do julgamento? Porque quando a gente julga alguém, a gente tem que se colocar... Pode falar. É interessante isso que você está falando, Ana, porque é realmente, né, uma sensação de diminuir o outro e me exaltar, né? Então, a intenção, quando a gente aponta alguma coisa para outra pessoa, a gente sempre, gente, pode analisar, sempre estamos, de alguma forma, nos colocando em exaltação e diminuindo o ponto de alguém, né? Colocando a gente como mais conhecedor, muitas vezes eu conheço mais ou eu me posiciono melhor, né? Então, realmente... essas particularidades da vida são importantes da gente compreender. Porque todos nós temos personalidade, temos modos de agir, e isso vai ser inerente a julgar, né? A gente vai olhar a diferença do outro e vai falar sobre isso. Mas o cuidado, como eu acredito que a gente vai explorar um pouco mais, dessa toxicidade não chegar, de eu não diminuir o outro por conta desse olhar da diferença que eu tenho, né? Porque o diferente eu vou olhar. Agora, o como eu vou olhar esse diferente, né? Muito legal isso. Que na realidade tá relacionada a como você foi criado, né? A minha mãe, eu nunca ouvi uma crítica da minha mãe. Nem eu, nem minhas irmãs. E isso fez toda a diferença na nossa fase adulta. Por quê? Eu não perco tempo criticando as outras pessoas. Eu não aprendi isso. Então eu vou ficar falando, porque fulano é bonito, porque fulano é ruim. E se eu for fazer, eu vou resolver logo com a pessoa. Quando eu tinha essa necessidade de falar para a pessoa o que eu sentia, porque hoje, conforme você vai elevando o seu grau de consciência e experiência, e isso não quer dizer que você é melhor que o outro, só quer dizer que você seguiu caminhos diferentes, você começa a observar aonde você vai focar sua energia. Uma pessoa que julga muito, ela passa muito tempo olhando para a janela e não olha para o quarto dela. Então, passa ela vê que a roupa, tem roupa vermelha, mas ela não vê que ele também tem uma roupa vermelha no guarda-roupa. Passa outra e fala, nossa, que cabelo esquisito. Mas ele nunca pensou que o cabelo dele também pudesse ser esquisito. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, fala de julgamento, nós estamos falando que, há tempos atrás, o QI, né, era o que definia aonde você ia chegar profissionalmente. Então, você era contratado pelo seu QI. E hoje você é dispensado também por esse QI. Por quê? Você tem o QI, mas você não tem inteligência emocional, que vai ser tão importante nessa nova era que nós estamos entrando. Então, a inteligência emocional, ela passa pelo sentido de eu me entender,
saber quem eu sou, administrar esses sentimentos, observar o outro, entender também as dores do outro, para poder, a partir daí, tomar uma decisão ou até mesmo se posicionar. Então, tem vezes que eu entro em alguma coisa, fazendo algum exercício, dando alguma aula, que eu pego e falo, o que aconteceu isso ontem? Não, vou falar para a pessoa que ela está mexendo muito a cabeça e vai atrapalhar no som. Mas se para ela está tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? Respirei, né? E segui meu caminho. Nossa, Marcela, mas você podia ter ajudado. Mas será que aquele momento era o momento ideal? Porque era uma aula que a gente estava dando. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse tato do cuidado de como a informação vai influenciar o outro. E entender que todos nós somos comunicadores. Uns comunicam no Instagram, outros comunicam no Facebook, outros comunicam no tete-a-tete, mas o que vai levar as pessoas a se aproximar ou se afastar de você é o quanto você tem a necessidade de julgá-las, de dizer que elas precisam fazer de uma forma ou que elas precisam fazer de outra. Levando em consideração que nós estamos num outro momento e que nós vamos ter que entender e viver com a diversidade com muito mais força e muito mais intensidade, porque a gente vai ter um número, sim, gente, de redução de postos de emprego de no mínimo 30%, as empresas vão ter que trazer pessoas diversas, com visões diversas do mundo, que se entendam de forma diferente para poder criar um time que traga resultado. E a pergunta é, que time que você quer estar? O que está dentro da empresa ou o que está fora da empresa? A natureza, ela faz uma seleção natural, né? Então, a natureza é isso, os mais fortes em cima dos mais fracos. Deu o seu tempo, você vai e acabou. É uma coisa, é uma lei imutável na natureza. Agora, como é que eu posso me fortalecer enquanto indivíduo, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto amigo, enquanto irmã? É esse reconhecimento que o outro é meu espelho. A cada vez e uma coisa... que eu... desculpa, eu cortei seu raciocínio, pode continuar. Vai que vai, pode falar. Não, eu queria... É que você está falando uma coisa muito legal, e assim, como é que eu vou entender de diferença se eu não estiver no meio dela, né? Eu só entendo disso se eu me colocar também no meio disso. Isso me ajuda a diminuir os meus julgamentos tóxicos, né? Por conta desse coletivo, de eu estar em algum meio. Então, eu mesma, sabe, Ana, eu vivi muito, no meu tempo, quando eu falo que eu era desempoderada, né, eu vivi muito em processos de julgamento por conta de sistemas religiosos que eu fui criada, né, então eu tinha uma mente muito fechada, né, não estou colocando aqui em xeque nenhum tipo de religiosidade, não estou dizendo que é errado, não, estou contando uma experiência particular. Mas por conta disso, né, me bloqueava muito de estar no meio do que era diferente de mim. E uma das coisas que me ajudou nesse processo evolutivo, nesse processo de autoconhecimento e também de desbloqueio, né, da minha mentalidade, foi me colocar no meio do que era diferente de mim. Sem deixar minha espiritualidade, vivendo ela de uma forma mais equilibrada depois do empoderamento, depois que eu adquiri o autoconhecimento, mas me permitindo ouvir ideias diferentes, estar com estilos de vida diferentes, estar em ambientes diferentes, né, que muitas vezes me colocassem, até me provocassem o desconforto, para que eu pudesse olhar para aquilo e fazer uma leitura diferenciada. Tá fazendo sentido, pessoal? Com certeza, né? Aninha, prossiga. Então, quando a gente passa por esse... E aí eu sempre digo, e a gente vai aprendendo e vai lendo e vai buscando, que uma forma de a gente treinar o julgamento de uma... A gente vai julgar de qualquer forma, porque nós somos constituídos mentalmente, quando a gente vem para esse mundo, a julgar dessa forma. Então existe julgamento bom, Ana? Não existe julgamento bom. Julgamento é julgamento. Julgamento é julgamento. Quando você... Julgando negativamente. O julgamento é sempre julgamento em qualquer situação. Mesmo que eu falo para você assim, nossa, você tá com o cabelo lindo hoje. Eu estou julgando você em detrimento a um outro cabelo, que muitas vezes eu não sei nem qual é, porque eu não tenho informação para isso. É muito legal a gente falar, porque às vezes a pessoa tem essa dúvida, né, de será que todo julgamento é tóxico? Mas isso que você está falando é muito importante para a gente esclarecer isso, né? Julgamento é julgamento. O que você faz é como é que você olha e significa esse julgamento. Então a gente sempre está julgando. Você olha, eu falo, nossa, que cabelo lindo. Quando você usava o cabelo alisado, eu acho que é mais bonito agora. É um julgamento ou não é?
é baseado em duas fotos, em duas informações, e eu falo, eu acho que quando você tinha o cabelo liso, você era mais bonita. Quantas vezes você não ouviu isso? Porque as pessoas estavam habituadas com um padrão. Um padrão de uma mulher que sempre tem que usar cabelo liso. Não interessa se ela é preta, se ela é verde, se ela é amarela. Principalmente quem precisa ter os cabelos longos, você que trabalha com sexualidade sabe disso. Que é uma programação de que a mulher tem que ter cabelos longos, ela precisa ser magra, ter cinturinha 40, num país onde é constituído por pessoas pretas. Que tem o número 46. Até mesmo que você está falando, né? Ai, que cabelo bonito. Eu estou julgando no padrão do que eu acho feio ou bonito. Não precisa... É uma coisa... A gente está indo bem para essa questão raiz, né? Mas se eu for até mais simplificado nessa conversa, se eu olho para alguém e eu faço até um elogio, eu tenho uma perspectiva do que é diferente daquilo. E é por isso que eu estou fazendo aquele elogio ou aquela afirmação ou aquela crítica. Legal, sim, né, gente? E essa percepção, né, de que, por exemplo, quando você elogia alguém, também é um julgamento, baseado nas suas regras e nos seus valores. A diferença é que, e o que eu falo sempre, é que quando a gente elogia, a gente não pode, tem que evitar de elogiar as pessoas por elogiar. Elogiar a pessoa por uma coisa que realmente ela fez, o que ela consiga demonstrar para o outro que é um elogio, porque senão vira uma bajulação. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de receber a informação, porque dentro da gente fala assim, não, isso daí não é verdade, eu não me sinto assim, como é que ela vai falar que eu sou poderosa se eu não me sinto? Então, o julgamento passa por isso. E um treinamento que eu sempre peço para as pessoas fazerem, e eu também faço todos os dias, porque a gente não é porque a gente está aqui na frente da tela que a gente não tem os mesmos desafios que vocês, na realidade os desafios são até maiores, porque, como dizem em algum lugar aí, sabe a verdade, ela te libertará? Não, ela vai te enclausurar, porque você vai olhar para as coisas e vai falar, meu Deus, eu não posso falar mal de fulano, meu Deus, eu não posso fazer isso. Quer dizer, você também começa a restringir as coisas que você faz, porque você também vai moldando a sua mente para que ela seja mais produtiva ou para que ela entregue melhor para o que você acredita. E eu trago sempre a sugestão de observe, em vez de julgar, observe comportamentos. Ninguém sai de casa vestido de tóxico. Ninguém sai de casa vestido de bandido. Ninguém sai de casa... Não. As pessoas tomam decisões baseadas nas suas necessidades. Elas sempre querem atender às suas necessidades. Até essa live que a gente está fazendo é uma necessidade de atender uma necessidade nossa. A gente nunca faz nada pro outro. Tem uma menina, uma moça que mora comigo, que eu moro com ela, ela mora comigo, e aí outro dia ela veio, porque eu preciso fazer isso para meus irmãos, porque eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Eu falei assim, não coloque seus irmãos no meio. Você está fazendo porque é importante para você, porque amanhã você não quer ter trabalho com essa questão. E olha, isso que você está falando é muito real, muito verdade, gente. E eu gosto de mostrar para vocês que a gente põe em prática, assim, tudo aquilo que a gente ensina, né? E hoje, quando eu estava preparando, porque todas as ideias que vêm para cá, eu vou preparar, vou pensar, vou refletir sobre isso. E eu tenho um diário onde eu escrevo meus sentimentos, né? Tudo que eu estou pensando. E preparar essa live de hoje, ela é tão profunda, esse título é tão profundo, que me fez fazer algumas reflexões particulares, que me fez escrever coisas no meu diário que não estavam previstas para serem escritas hoje. Então, por uma meia hora do meu dia hoje, eu passei fazendo reflexões internas por conta dessa necessidade que a Ana está falando. A gente sempre vai buscar aquilo que é necessário para a gente em primeiro lugar. E quando a gente critica alguém, a gente está querendo atender uma necessidade nossa. Então, assim, a pergunta é, qual necessidade, como é que eu posso atender essa necessidade de uma forma mais positiva? Como é que eu posso atender essa necessidade de uma outra forma? Isso passa por uma reprogramação, né? Não acredito na palavra desconstrução, porque eu não sou uma casa, então a história não acaba só porque eu me atualizei de novas informações, mas eu ressignifico e programo novas possibilidades, programo uma nova visão do mundo. Então, quando a gente fala de julgamento, é comportamento. Observe o comportamento daquela pessoa, entenda
No que te fere aquele comportamento? Qual necessidade sua que não está sendo atendida? Eu estou aqui nessa live, não é porque eu sou legal, porque eu sou bonita, porque eu gosto de falar para vocês. Não, eu tenho uma necessidade de ser atendida. Eu estudei muito e eu quero colocar isso para fora, porque isso me faz bem, isso me deixa feliz, isso me traz um sentimento de plenitude. Então, quando a gente sai da zona de achar que tudo que a gente faz é para o outro, a gente começa a entender que nós precisamos melhorar internamente para receber o melhor do outro. Então, quando vocês podem perceber que vocês tinham um hábito, mudou esse hábito, a relação com o mundo muda. Porque você fez essa transformação interna. Então, este momento de pandemia, por exemplo, está trazendo para a gente essa visão de que não dá para continuar da forma que está. De que tudo que a gente acreditava que era verdade, foi verdade até janeiro de 2020. Agora já não é mais. E você vai ter que ressignificar, vai ter que se reprogramar, vai ter que olhar o mundo de uma forma diferente. Porque se eu passar o tempo julgando por que Deus fez isso, por que me mandaram embora, por que eu não consigo vender, automaticamente você vai parar no tempo, porque ele vai continuar andando. Né? E é uma coisa engraçada, né? A gente não fala daquilo que a gente não conhece, né, Ana? A gente só vai falar daquilo que é conhecido de nós. Então, quando eu olho pro defeito de alguém, eu estou falando de uma coisa que eu conheço muito bem. Por isso que a gente fala desse reflexo, né? E é interessante que eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, engraçado, né? Como é que você sabe que uma pessoa é maliciosa? Você fala, nossa, tá agindo com malícia. Porque você conhece a malícia. Como que você sabe que está rolando um ódio? Porque você sabe o que é ódio. Você não vai tratar daquilo que você desconhece, né? Então, é por isso que a gente faz essa projeção, esse reflexo, né? Acaba voltando para a gente mesmo. A gente está falando de alguma coisa que impacta a nossa vida, porque a gente não fala daquilo que a gente não conhece. E assim, e surgiu a live do julgamento, porque normalmente eu sou uma pessoa muito estável. Muito estável. Para me tirar do sério, cara, precisa de muita coisa, muita. E não porque eu sou legal, porque eu sou simpática, não, porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções de uma forma que eu consigo, na maioria do tempo, tá bem branda. Eu fico estressada, eu sou mal-humorada, mas normalmente eu tô naquela... E um dia eu estava numa reunião e um cara maltratou, não chegou a maltratar, mas sabe, de alguma forma desdenhou a pessoa. Isso me gerou um estresse. Falei, não vou participar dessa empresa. Não vou participar dessa empresa mais. Não quero. E aí, fiz um show aqui em casa, mal-humorada, fiquei brava. Falei com a Márcia, um dia se viu, Márcia, isso. E aí, depois que você tem esses rompantes, quase à beira da loucura, eu peguei, sentei e pensei, o que será que está acontecendo? O que em mim doeu, ou o que em mim lembrou algo que me fez ficar tão estressada? Tudo bem, gente, tá tudo bem, ok, fiz as minhas respirações, voltei ao normal. E observando isso, quando foi numa outra reunião, eu falei, gente, isso está me incomodando, não é legal acontecer isso e tal. Foi quando eu repensei e falei, e aí fiquei, vou falar com a pessoa. Não sei se eu falo, não. Vou falar com a pessoa. Não, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou colocar? Aí respirei e mandei a mensagem para a pessoa, informando para essa pessoa que... Não, e aí aconteceu tudo isso, aí aconteceu uma mesma situação comigo, que eu fui, de uma certa forma, desdenhei que interessante ela contando pra gente. Cortou, agora você voltou, lindona. Continua. Você estava falando que você começou a refletir exatamente por que você tinha ficado tão nervosa. Isso, que eu tinha ficado tão irritada. Aí eu percebi, aí eu tive uma ação muito parecida, não no mesmo grau, mas muito parecida com uma outra menina. Fiz quase a mesma coisa com uma outra menina. Aí eu peguei e falei, putz, é isso. É isso.
E aí cheguei na pessoa que também caiu a minha ficha, falei, olha, eu entendo que você tem pressa. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, eu entendo que você tem pressa para resolver as coisas, mas eu acredito que a forma como você se posiciona, você acaba desdenhando as pessoas, sempre buscando algo melhor do que você já tem, sem utilizar o que você tem. E aí fez todo um discurso lindo, amoroso, né? De Madre Teresa de Calcutá. Mas eu só consegui colocar isso para fora quando eu me olhei. Quando eu entendi que a questão era comigo. É lógico que cada um tem que colocar os seus limites, cada um tem que dizer até onde o outro pode ir. Mas eu percebi o quanto aquilo me estressou e fui atrás de entender por quê. Então, quando algo estressa em alguém, ele está muito na gente. Pode não ser com tanta intensidade, mas se está doendo, é porque você tem alguma coisinha ali. E aí entendi, fiz as minhas reflexões, passei a minha mensagem e foi por isso que surgiu o vídeo do julgamento. Que interessante. E é a consciência julgando, né, Ana? É muito impressionante como a nossa própria consciência traz essas nossas questões. E quando a gente fala, a gente se irrita, se incomoda, ou fica desconfortável, é uma forma, a nossa mente começa a girar, ela começa a fazer esse auto-julgar, né? Na realidade, tudo tem a ver com a gente mesmo. Então, por isso que eu falo que a grande sacada da vida não está nas respostas, né? Está nas perguntas. Então, quando simplesmente a gente faz as perguntas certas, a gente consegue simplesmente trazer essa autoconsciência e esse reforço para entender da onde que vem. E olha, a partir do reforço que veio na consciência da Ana, foi tão forte isso que trouxe aí um vídeo sensacional que desencadeou essa live, que desencadeou reflexões internas em mim. E eu tenho certeza que está desencadeando reflexões aí para cada um de vocês, certo, pessoal? Se está fazendo sentido, sobe uns coraçõezinhos para a gente saber que vocês estão aí. Comenta com a gente se está fazendo sentido. Põe aqui o seu comentário. Pode fazer pergunta que a gente está aqui para responder isso para vocês, né, Ana? Sim, com certeza. Então, quais são as dicas que a gente pode... Porque o nosso tempo aqui no Instagram, né, ele voa, né, amiga? Ainda mais quando o papo é maravilhoso. Eu falei que a gente tem que estar fazendo 2, 3 lives. Mas, Ana, eu sei que você tem um comentário para fazer, pode fazer. Depois eu gostaria que a gente desse algumas dicas práticas para o pessoal. Começar hoje mesmo alguma coisa que possa ajudá-los a já começar a se esquivar um pouquinho desse olhar do julgamento e ter um pouquinho mais de compreensão em relação ao outro, um pouco mais dessa percepção em relação ao outro. Ótimo. A Nanda trouxe aqui um ponto de vista bem interessante, Sim. Que ela diz que ela tem dificuldade, né, de lidar, que ela se irrita profundamente com algumas pessoas e não consegue se ver, né? Então, vamos partir dessa primeira dica, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele é bem preguiçoso. Ele tem bilhões de anos. Ele foi constituído para nos fazer comer, dormir e caçar. Tudo que é fora disso já é um estresse para ele. Então, quando você passa pelo autoconhecimento, você está dizendo para ele que ele vai ter que descortinar coisas que ele não quer olhar. Então, se você não consegue enxergar, é porque você não quer olhar. Simples assim. Ah, não, imagina, não. É porque você não quer olhar. Então, qual que é a primeira dica que eu deixo para vocês faça igual a Paula. Tenha um caderno. Este caderno, quando você escreve nele, você vai trazendo as suas dores, as suas alegrias para ele e vai trazendo do subconsciente para o consciente. Quando nós entramos nesse processo de autoconhecimento, a nossa mente e o nosso espírito requer que nós treinemos mais. Por quê? Nós abrimos o olho para uma outra perspectiva e isso exige da gente sair da zona de conforto. E a pergunta é, o quanto você quer ou está preparado para sair da zona de conforto? Então, primeiro tem um caderno.
Depois que você tiver um caderno e estiver anotando, a segunda coisa é observar em quais momentos isso se repete. Né? Quando isso se repete? Se repete quando eu estou falando com a Ana, quando eu estou falando com a Paula, se repete quando eu estou assistindo televisão em modo muito alto. Aonde se repete esse padrão? Porque o julgamento é um padrão, né? Que inconsciente a gente repete sem questionar. Então a gente vai ter que começar a questionar esse padrão do julgamento. Por qual motivo eu julgo tanto? Com quem eu aprendi a julgar tanto? Gente, porque nós somos semelhantes de quem veio antes. Então, se você tem uma família muito crítica e que julga muito, eu acredito que a Paula deve ter passado por isso que ela trouxe a informação dela, era assim que ela viu o mundo, e ela repetia esse padrão achando que estava tudo bem. Então, com essa nova consciência que a gente está tomando, é questionar qualquer padrão. Nada é verdade até que a gente consiga constatar na gente que é uma verdade, né? E as verdades são diferentes para cada um de nós. Então, exatamente. Já dei aqui 3 dicas. Primeiro, o caderninho. Depois observar. Depois observar no seu dia a dia, no que te irrita. Observar quem te irrita, né? Que é na caminhada, observando os amigos, o vizinho. E entender qual necessidade sua não está sendo atendida. E aí, quando a gente diz necessidades, vocês podem pesquisar, que existem as 6 necessidades humanas. E a gente sempre quer fazer parte desse bolinho, quer sempre que as 6 necessidades humanas sejam atendidas, mas a gente coloca a expectativa de ser atendida por uma outra pessoa. E aí, ferrou. Porque as pessoas nunca vão atender a nossa expectativa. Porque elas têm pontos de vista diferentes da gente. Então, sair dessa visão ou ilusão de que o outro tem que atender a minha expectativa, que o outro tem que fazer as coisas que eu quero, o outro não tem que nada, a não ser que você tenha alinhado isso antes com ele. Então, eu e a Paula alinhamos antes como que seria essa live, ela encaminhou para mim quais eram os pontos de vista dela, para mim, ok, então vamos seguir. Então, uma outra forma também de melhorar os relacionamentos e diminuir o estresse na comunicação é você ser extremamente transparente no sentido de dizer para o outro o que você está sentindo. Se você falou, mas eu canso de falar e a pessoa não entende, provavelmente você está se comunicando para você, não se comunicando para o outro. Então a gente precisa ter clareza que comunicação é o que o outro entende, não o que eu estou falando. Então, e se tem dúvida, né? E se tem dúvida, pergunta para a pessoa. O que você entendeu do que eu disse? Né? Fez sentido o que eu falei para você? Por isso que eu uso muito essa frase, viu, gente? As meninas falam, Paula, por que você pergunta tanto se faz sentido? Porque não é o meu sentido, é o seu sentido, né? O que você compreendeu disso? Tá fazendo sentido essas palavras? Como é que está a sua compreensão em relação a essas questões? Então, se você, por algum motivo, não sabe se o outro entendeu, se o outro está ligadinho naquela comunicação, pergunta. Nenhum problema em perguntar. Como a gente disse aqui, a grande sacada da vida não é as respostas, gente, é as perguntas poderosas que a gente faz na vida. Vou dar um outro... Eu me amo, gente, porque eu sou muito observadora de mim mesma. Vou dar um outro exemplo. Eu falei para vocês antes que a pessoa ficava balançando a cabeça, né? Falando a informação e balançando a cabeça. Estou falando com a Ana Paula e assim. Entende? Não acontece nada com o outro que não ressoa em você. Sim. Então, quando a gente tem essa clareza de que, cara, eu sou responsável pelo universo que eu crio internamente e que é ele que vai tomar as decisões externamente, a gente começa a ter essa visão de realmente ser um observador. E eu sou isso. Aonde eu estou observando. O meu cérebro, é lógico que ele é lindo, maravilhoso, inteligente, ele vai querer julgar. Mas eu sempre pergunto para ele, baseado no quê? Como? Por quê? Qual necessidade sua que precisa ser atendida? E aí tem uma listinha que eu gosto muito de fazer, que acho que também faz muito sentido, é você colocar a necessidade que você quer ser atendida. Então, por exemplo, se você quer ser amada, se você não quer ser rejeitada, se você quer fazer parte de um grupo, se você quer...
qualquer uma dessas coisas e você colocar como isso, o que isso representa para você. Então, por exemplo, quando eu faço meus processos de coaching, e entra muito essa questão de eu quero ser amada. Então, mas como é que as pessoas podem demonstrar para você que você está sendo amada? Por exemplo, a Paula deu uma dica. Coloca coraçãozinho que eu sei que vocês estão gostando. Então, a sua necessidade pode ser atendida como? A partir de um novo olhar. Então, antes, para eu ser importante, eu precisava criticar, eu precisava dizer que eu sou boa, alguma coisa parecida. Hoje, você não precisa mais, porque você já entendeu que você pode atender às suas necessidades de uma forma diferente. Então, antes, a Paula fazia parte de um grupo e achava que aquele grupo era o ideal, era o pam da vida. E ela entendeu. Entendo, vocês são importantes para mim, mas agora eu tenho um outro significado para o autoconhecimento. Eu entendi que eu não preciso ficar dias dentro de um tempo. Eu posso servir de uma forma diferente. Como é que você pode servir com uma forma diferente, levando em consideração que a sua necessidade é ser amada? Fazendo lives, escrevendo posts, né? Então, quer dizer, tudo nosso tem jeito, a gente sempre está em evolução, em constante evolução. Estejam sempre dispostos a aprender, porque todos os dias é uma informação nova. Também sugiro que pensem muito em quais informações vocês vão adquirir, porque, por exemplo, Ana, se você tem uma informação formada, uma visão formada sobre a pandemia? Não. Porque eu não me conectei com isso. Quantos mortos? Não sei. Qual é a porcentagem do hospital? Não sei. Mas não sei. Você devia saber? Não, não devia. Eu não tenho que saber o que me adoece. Perspectiva, né? Eu não preciso saber o que me adoece. Vamos lá, a próxima pergunta. A pergunta do Nil aqui, Newton Lopes está perguntando: quando é que uma pessoa deixa de habitar o campo da sinceridade e passa a ser uma julgadora? Dá para triar sinceridade e julgamento? Essa diferença qual é, Ana? Sim. Primeiro, o que é sinceridade para você? Escreva o que é sinceridade para você e escreva o que é julgamento. Escreva num papel que fica claro para você. Escreva lá, sinceridade. O que significa sinceridade para mim? E julgamento, o que significa julgamento? Sinceridade é quando uma pessoa pergunta para você e você dá a sua opinião para a pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma comunicação muito direta e reta. E eu dou mentoria. Então eu pergunto para a pessoa: fulana, você quer que eu seja legal? Você quer que eu faça o que tem que fazer? Ou você quer que eu seja pé na porta? A pessoa pensa: ai meu Deus, eu quero que seja pé na porta. Um exemplo, eu vou lá e vou com tudo. Ela pediu para mim a minha opinião. Ser sincero está relacionado a você dar sua opinião de acordo com o seu ponto de vista e crenças relacionado àquela situação quando ela for pedida. Solicitada. Inclusive, essa é uma das leis do sucesso, né? Uhum. Inclusive, uma das leis do sucesso universal. A gente desapegar, a gente ouve tudo, a gente assimila, a gente desapega e a gente só fala aquilo que é solicitado pra gente. Só que, na maioria das vezes, a gente tem essa ideia de ir falando coisas que muitas vezes não foram solicitadas. Se não for solicitada, é o seu julgamento. Exato. Ah, mas... Paula, adorei esse cabelo loiro. A Paula me perguntou? Não. Então eu não tenho que dar opinião. Eu estou fazendo baseado no que eu acho que tem que ser. Isso não quer dizer que eu esteja sendo sincero. Então, sincero é você dar uma informação sua genuína, quer dizer, um ponto de vista genuíno relacionado a uma determinada coisa. Mas ela só é uma informação que vai fazer sentido para o outro se esse outro pediu. Se esse outro não pediu, você está entrando na linha do julgamento. É o que eu acho, é o que eu penso, baseado nas minhas perspectivas, sem olhar outros pontos de vista. Gente, que fantástico isso. Nunca mais vou repetir. Tá demais, tá demais. Gente, essa mulher é realmente extraordinária. Não tem como passar um minuto com a Ana, né, Ana? Não, e é insuportável viver comigo. É insuportável viver comigo. As pessoas precisam ter muito... As pessoas que vivem comigo, realmente elas me amam muito. Porque é insuportável conviver comigo.
né? Porque eu sempre vou fazer você pensar em algo, e algo às vezes que você não tá afim, né? A minha irmã dando risada aí. E algo às vezes que você não tá afim, né? Você não tá afim, eu não tô afim de conversar sobre isso agora. Mas você vai conversar? Você não pediu? Você não quer? Então, entendeu? Então, é um desafio conviver comigo, não é uma coisa Afinal simples, de não. contas, se esse título, se esse momento você tirou e ficou com a gente até agora, é porque de alguma forma isso está fazendo algum sentido, ou isso te chamou a atenção, ou isso vem casar com alguma necessidade que você tem. E é por isso que você está Sim, doando alguma coisa aqui pra gente. E eu e a sim. Ana somos muito gratas, pelo menos a Paula Sena é muito grata, eu acredito que a Ana também, por vocês estarem aqui junto com a gente, agregando e tirando aí as reflexões para vocês e para a vida de vocês. Esperamos que tudo isso esteja fazendo muito sentido e esteja trazendo aí algumas reflexões. Aninha, nossa palavra final já, amiga, para a gente já ir caminhando para o encerramento dessa live incrível. A Na minha... primeira, a primeira de várias todas, mas vamos deixar de dica e vamos para novos pensamentos, é que só você é responsável pelo que você quer gerar nas outras pessoas. O que as pessoas vão sentir é uma escolha delas. Mas você sempre tem que dar o seu melhor todos os dias em tudo que você faz, porque quando as pessoas sentem que é o seu melhor, elas não levam, por exemplo, as minhas irmãs, elas não levam as coisas que eu falo para elas como uma coisa ruim. Elas levam como, putz, ela quer que eu vá para o próximo nível, porque está relacionado a esse meu sentimento genuíno de ajudar as outras pessoas a partir do momento que eu sou solicitada. Então, às vezes, mas você não vai falar nada sobre isso? Não, não tem nada para falar. Como você não tem nada para falar? Não tenho nada para falar sobre isso. Não tenho opinião formada. Eu prefiro não ter opinião formada, mesmo sabendo do que eu ir, como eu sou um tratorzinho, eu ir para cima e acabar malgando as pessoas. Então, eu recebi muitos feedbacks de que eu era muito grosseira, de que eu falava as coisas de uma forma muito dolorida. E hoje eu continuo falando as mesmas coisas, a diferença é que eu sorrio feito criança. Então, deixa a sua vida mais leve, cuidando da sua vida. A última dica é: cuida da sua vida. Quando você para de cuidar da vida dos outros, a sua vida flui. Nós somos programados para olhar sempre a grama do vizinho. Quando você começar a regar a sua grama para que ela fique tão verde quanto a do vizinho, isso é, se a do vizinho não for sintética, com certeza as coisas vão acontecer para você em todas as áreas da vida. E olha, gente, eu quero deixar aqui também o meu recadinho. Pensa antes de falar, para um pouquinho, faz umas respirações ali antes de trazer, antes de externalizar. Todos nós podemos nos habituar, né, a essa escuta mais ativa. Escutar nunca é demais. Eu gosto muito dessa frase, que é tão clichê, mas eu acredito que ela é tão poderosa. Por isso nós temos 2 orelhinhas, uma boquinha, né? Vamos participar mais, ouvindo, sem ficar mirabolando ideias para responder, apenas estar ali presente. E muitas vezes vamos descobrir que nem precisamos muito falar e externalizar. Às vezes o que as pessoas mais precisam realmente é apenas do nosso respeito, da nossa escuta, da nossa presença. E tá tudo bem. Tá certo, Tudo pessoal? Olha, Ana, te agradeço de coração por essa live maravilhosa. Já te convido a fazermos outros temas especiais para agregar valor. E te agradeço pelo tempo que você disponibilizou aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que estiveram convidando os amigos para participar. Sigam a Ana Minuto. E se você está no Instagram da Ana Minuto, siga Dicas da Paula, que vocês estarão nos ajudando a propagar mais essa mensagem de amor e de trabalho, de esforço, de tanta coisa boa para a vida de outras pessoas. Gente, muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Ana, grande beijo para você, querida. Tchau, queridos. Tudo de bom e um fim de semana de luz aí. E usa o caderninho e sem julgamento. Bye, bye. Bye, bye, galera. Tchau, tchau.